Salve, salve, rapaziada, sarrafeiros na área aqui, para falar sobre seleção brasileira. Nesse sábado, a seleção enfrentou a seleção de Marrocos e, como a gente já vinha falando durante a semana em outros vídeos, uma seleção muito modificada. Não dá nem para chamar de início de projeto, né? Porque eu acho que muitos desses jogadores que estavam convocados ali não têm nível para estarem na seleção brasileira, nem serão chamados pelo futuro técnico da seleção, mas a seleção acabou perdendo para Marrocos. A gente tinha comentado durante a semana, né, Eric, que amistoso a seleção sempre ganha, né? Não importa, não importa a fase, nada que esteja, a seleção brasileira sempre é superior nos amistosos, mas dessa vez não. Eu acho que muito se deve à convocação. O que você acha? Também, mas não só. Acho que o fator principal não é a convocação. Eu acho que é a montagem do time. A montagem do time no sentido de que não existia time ali, não existia nada de sistema de jogo, não existia nada, nenhuma jogada ensaiada, nada para uma bola parada. Você não tinha padrão nenhum, era um catadão de jogador. Parece dar a impressão de que o jogo foi no mesmo dia da convocação, assim, que o cara não ficou uma O semana Ramon inteira. Só distribuiu o colete ali. Basicamente. Se ele tivesse convocado os caras hoje para jogar amanhã, acho que talvez seria o resultado o mesmo, assim. E é curioso, né, que a gente comentou que a gente só não sabia de quanto que o Brasil ia ganhar, mas por incrível que pareça, nem isso conseguiram fazer. Foi um vexame total, era melhor nem ter tido esse jogo aí. Não dá para tirar absolutamente nada de proveito desse jogo. Eu até ia perguntar para você, mas eu acho que nem convém a gente falar sobre a partida. O jogo em si foi ruim, né? Nada para tirar de positivo, como você falou, mas tem muita coisa para tirar de negativo. Primeiro que, na minha opinião, a gente já comentou isso durante a semana, até não chegamos a um acordo, uma conclusão, mas o fato é que a seleção não foram os melhores para essa convocação. O que para mim é um absurdo. A seleção tem que sempre os melhores, você pode fazer uma ou outra aposta, mas o cara levar. A culpa é do Ramon porque ele é o representante, é ele que faz a convocação. Se tem alguém por cima mandando nele, então ele que peça o boné e não se sujeite a isso, né? Mas ele é o principal responsável, teoricamente, pela convocação. E, cara, chamou a piazada do sub-20, ninguém ali que dê para se destacar. A gente até falou sobre interesses escusos aí, o Andrei precisando de rodagem, Vitor Roque precisando ser vendido, precisando aumentar o valor. Cara, a gente não sabe o que acontece, mas é estranho. E a gente já falou também durante a semana, o Pedro nem sequer convocado, aí o Yuri Alberto até entrou na partida. Cara, eu acho bizarro a gente perder uma data FIFA. Os treinadores vivem reclamando que a gente tem muito pouco, a seleção joga pouco, né? Daí quando vê já tá aí uma Copa do Mundo. E lógico, a gente falou também que o início do projeto não vai ser bem assim, porque não é o Ramon. Mas eu acho que uma base, ele sabe quem o próximo técnico vai trazer, vai ter a mesma base, com certeza. Não sei se você concorda com isso. Um ou outro jogador vai ser interferência do novo treinador, mas a base vai ser a mesma. Sim, absolutamente. E eu concordo no contexto geral com o que você falou, só pontuaria duas coisas contrárias. A questão do Ramon, não acho que seja dedo dele essa convocação aí, óbvio que tem gente por cima mandando, especialmente no caso do Andrei ali, que é... Mas eu quero um pau mandado, né? Então, mas aí que tá, ele tem muito a perder, né? Nesse jogo ele não tinha muito a perder, mas o que o cara vai fazer? Vai descumprir a ordem, vai perder a seleção sub-20, vai perder a seleção olímpica, é complicado. Talvez ele tenha sido colocado nesse jogo justamente porque ele era o único cara do planeta que não podia contrariar essas ordens aí, né? Porque ele tinha a perder, qualquer outro não teria. E ficou muito claro que o Andrei Santos ali foi um baita esquema da CBF ali para ajudar ele a atingir a pontuação e ir para a Inglaterra de uma vez. Agora, outra coisa que eu discordo é em relação ao Vitor Roque. Eu acho que, apesar de ter outros caras, ter gente à frente, tem até o próprio Arthur Cabral na Europa, lá vem se destacando, mas o Vitor Roque não é um cara, não caiu aleatoriamente ali, como o Andrei Santos, o Arthur e o Robert Renan. O Vitor Roque merecia ser testado. Não foi, não acho que foi, mal pegou na bola. Eu sempre falo aqui que é duro ser
centroavante em time ruim que não ataca, e basicamente a seleção brasileira hoje é isso. Mas o Vitor Roque, eu acho que cabia sim um teste. Ele é um cara que joga numa posição que falta gente para a seleção brasileira. E ele é um cara potencial que está na frente aí nessa corrida da. Eu comentei um tempo atrás aí que ele, o Endrick, o Marcos Leonardo e talvez até dê para incluir o Yuri Alberto, mas que esses caras vão estar disputando uma ou duas vagas na próxima Copa do Mundo. Então, eu acho que é justo, porque desses todos, eu acho que o Vitor Roque é o que está à frente hoje. Não, eu concordo com essa questão de chance aí, mas eu prefiro dar a chance para quem está se destacando no momento, porque seleção, na minha opinião, é momento. Não adianta você. Eu sei que essa não é a opinião da maioria dos treinadores, né? Os treinadores têm os seus do início lá, vai até o final com eles. O cara tem que fazer algo absurdo para perder a vaga no time. A gente já viu convocações como a do Daniel Alves, por exemplo, que chega a ser bizarra, porque o cara não jogava há um bom tempo, foi se esconder no México, Barcelona B, não dá para entender. Mas, cara, aproveita um momento, você citou o Arthur Cabral, nem lembrava, mas, cara, os números dele são sensacionais, tá fazendo gol pra caramba. Não acho que ele é um jogador para ser o 9 da seleção, mas eu acho que poderia caber um teste para ele, sim. O Pedro, as poucas vezes que o Pedro joga, ele entra no final, aí era uma chance dele ser o titular, né? Exatamente, é isso que eu questiono. Pode ser que venha o treinador aí e fale, não, o Pedro não me agrada, não é meu tipo de jogo. Mas, cara, a chance era agora. Então, isso que, para completar o que você falou ali do Ramon, também creio que ele seja, não sei se a palavra certa, um pau mandado ali, mas ele tinha muito a perder mesmo, e ninguém, eu acho que se sujeitaria a isso. Mas é triste a gente ver que a gente está dando início aí a um novo projeto dessa forma, devagar, e quero ver daqui a 2 anos, quando chegar perto de alguma Copa América da vida, falar, não teve tempo de preparação. Perderam 6 meses para achar um treinador. Perderam não sei quantas datas FIFA convocando o jogador sub-20, convocando o Rony da vida. A gente nem falou do Rony, né, Eric? Eu ia usar ele como argumento agora, porque você falou a questão de seleção é momento e tal, mas para mim tem que projetar o ciclo. Quem que vai estar na próxima Copa do Mundo? Por exemplo, o Everton, não. Até só te interrompendo, questão de, lógico, seleção é momento ali, mas, cara, às vezes tem um Walter Minhoca que faz uma bela Copa do Brasil ali pelo Ipatinga, cara. O momento dele é bom, mas não é um jogador de seleção brasileira. Eu acho que o Rony também, cara, o Rony é um bom jogador, tem um momento ali de auge, mas, cara, eu acho que qualquer leigo sabe que o cara não é jogador de seleção brasileira, né? É isso que eu ia dizer, tem que ser projetado o ciclo. O Rony, se o único critério for momento, não tem como questionar a convocação do Rony. Mas não pode ser o único critério esse. Tem que ser projetado o ciclo. E é o que eu ia dizer. Nesse amistoso ainda vai lá, né? Porque o Alisson está numa fase ruim, o Ederson estava com caganeira, então é natural que o Everton fosse o goleiro. Mas, a meu ver, ele não tinha nem que estar na convocação inicialmente. Talvez ele pudesse vir a substituir o Ederson na convocação. Mas eu não vejo por que você ter um goleiro reserva que não tem idade para estar na próxima Copa do Mundo. Não entendo por que disso. Esse é um exemplo. Você deu o Daniel Alves, que nem era momento, né? Mas você está projetando ciclos. De repente, o Thiago Silva estava machucado nessa convocação. Mas se ele não tivesse, ele ia ser convocado? Eu acho que não deveria. Provavelmente eu entendo também. Provavelmente iria, mas eu entendo que não deveria. Então, para ser um pouco mais corneta, para ser um pouco mais corneta, eu não sei, não acho que o Thiago Silva fez uma Copa do Mundo ruim, mas eu acho que já estava na hora, não era o cara para ser titular ali com 38 anos da seleção brasileira. E ele fez uma boa Copa até, dá para se dizer. Só que você tem um Militão, cara. Você não precisa ter um zagueiro de quase 40 anos. E aí, passado a Copa, iniciando um novo ciclo, menos ainda você precisa. Hoje a dupla de zaga é Militão e Marquinhos. Não tem nada que justifique você ter um Thiago Silva na seleção. Eu acredito, você também, que se ele não tivesse machucado, ele estaria lá. Então, é complicado isso. A gente vê até o próprio Casemiro, fez o gol e tal, mas não fez uma boa partida e já começa a ser questionado também.
E ele também não é um cara novinho. Ele é de repente, Último ciclo, né? Já se deve começar a testar uma passagem de bastão, porque não dá para saber como ele vai estar daqui a 4 anos. Se a Copa do Mundo fosse esse ano, ok, Casemiro ainda é indiscutível. Mas será que daqui a 4 anos ele é? Eu, antes durante a Copa, durante a convocação da última Copa, eu já me questionava se não seria a última Copa do Casemiro. Então, são vários fatores que tem que ser considerados. Você tem que projetar o ciclo, você tem que ver o perfil que você falou. Tem jogador que não é para seleção, não adianta. O mínimo que o cara tem que é jogar em time grande, disputar jogos grandes, que não é ganhar título estadual, não qualifica ninguém. O Andrei Santos nunca jogou uma partida de Série A do Campeonato Brasileiro. E tá lá furando a fila. Lá furando a fila. O João Gomes foi destaque no campeonato ano passado. O João Gomes... Todo mundo viu a importância que ele tinha para o Flamengo depois que ele saiu do Flamengo, a bagunça que virou. Então, para mim, ele estava muito à frente do Andrei Santos na fila para jogar na seleção. O próprio André do Fluminense, que é um cara regular, que já vem jogando bem, vem se destacando, fez um bom campeonato ano passado. O Fluminense foi bem, chegou na vaga da Libertadores. Então, o André também estava bem à frente do Andrei Santos. O Andrei Santos foi um cara que apareceu, que ninguém nunca ouviu falar. A maioria das destaque pessoas... na Série B. Então, mas quem que liga para isso? Isso não qualifica ninguém. Aí quem não torce para o Vasco só ouviu falar do Andrei Santos a primeira vez porque ele foi vendido para o Chelsea. Essa que é a verdade. E isso não qualifica ele para ser titular da seleção brasileira. Fez um jogo terrível? Não fez. Ele tem potencial, é um bom jogador. Ok. Mas você estrear na seleção brasileira já como titular, igual o Rony, é inadmissível. Eu acho que a questão passa bem pelo que você falou, furar a fila, velho. E o Rony furou quantos caras nessa? O próprio Pedro, que foi para a Copa e tudo, mas o Pedro nunca teve chance na seleção, mesmo tendo ido para a Copa. Ele nunca jogou mais do que 20 minutos num jogo da seleção. E aí o Rony, que não devia estar lá, fura a fila do Pedro e é titular. E muita gente ainda fica fazendo um malabarismo, esmagando o número, contorcendo estatística para justificar que o Rony fez um bom jogo. Ele não fez um bom jogo. Ele foi o pior jogador da seleção brasileira no jogo. Ele perdeu o gol cara a cara com o goleiro, recebeu a bola e isolou por cima do gol. Depois ele roubou uma bola, tinha chance de abrir o placar tocando para 2 ou 3 caras do lado dele e ele chutou em cima e perdeu o gol. Depois ele perdeu a bola que gerou o gol do Marrocos. Isso não sai nas estatísticas, né? Mas foi o que aconteceu. Se ele fez alguma coisa nesse jogo, foi ter criado a jogada do gol de Marrocos. E aí você vê até cara, entre aspas, especialista, como o Neto comentando o jogo, dizendo que ele foi o melhor jogador do Brasil. Não dá para engolir. É muita forçação. Cara, mas isso, essa convocação, a forma que foi o jogo, deixa para mim bem claro coisas que aconteciam antigamente naquela CBF do Ricardo Teixeira e companhia, que a seleção era literalmente um balcão de negócio. Era uma vitrine para negócios e talvez eu acho que a força, aí uma virtude do Tite, o Tite aparentemente sempre teve um domínio total ali em suas convocações e tudo mais, aparentemente não tinha nenhum tipo de interferência, até por algumas convocações ali que é evidente que eram os caras de confiança do Panela, Tite. Né? Cássio, Fábio. Sim, a panela ali, o Tite sempre teve essa força ali, e eu acho que a CBF aproveitou esse momento que colocaram o Ramon ali sem força nenhuma para fazer isso, e cara, isso daí traz recordações horrorosas de uma época da CBF que é nojenta, e não gosto nem de lembrar disso, mas eu acho que essa seleção foi para isso, foi uma vitrine, a gente desperdiçou uma data FIFA, como a gente falou antes do vídeo, lógico que a gente não ia começar a formar o time do Hexa nesse sábado, mas, cara, tem muitos jogadores ali que você podia dar uma primeira chance, um primeiro momento, e eu acho que a gente jogou no lixo. E vai jogar as próximas também. A impressão que eu tenho é que talvez essa data FIFA não tivesse nem sido aproveitada, porque havia uma dúvida ano passado se o Brasil ia fazer 1 ou 2 amistosos, tinha possibilidade de fazer 2, escolheu fazer 1, mas para mim está muito claro que esse amistoso tinha um único objetivo de gerar pontuação para o Andrei Santos. Aí botaram o técnico dele lá do Sub-20, que é ligado ao Vasco, que é o time que ele joga, e não ia questionar, então para mim foi só isso. Daí Rony foi mais para despistar, porque daí
todos os comentários, todas O as Veiga reações foi em cima disso. O Veiga foi só para não dizerem depois que nunca teve chance. Também mas daí, se fosse assim, teriam chamado o Dudu também, essas porra aí que todo mundo vive pedindo. Mas eu acho que o Rony foi para despistar ali, sabe? Porque quando saiu a convocação, ninguém questionou o Andrei Santos. Quando saiu a numeração da seleção, ninguém questionou o Andrei Santos, número 8, de titular. Por quê? Porque estava todo mundo metendo pau na convocação do Rony. Então eu acho que ele serviu como um boi de piranha ali para tirar a atenção. E o único objetivo desse amistoso foi fazer a pontuação do Andrei Santos. A CBF faz uma moralzinha ali, porque é bizarro pensar que eu acho que eles nem dinheiro receberam do Chelsea para isso. Se alguém pagou alguma coisa ali, foi o empresário do Andrei Santos, na minha impressão. E não tem nada de positivo para se tirar disso. É ainda negativo, se ficarem espremendo e querendo fantasiar que o Rony fez uma boa partida, ainda é capaz de ele aparecer em outras convocações aí. É uma coisa negativa que pode ser tirada, porque de positivo não tem nada. Calma que daqui a pouco vai ter um amistoso da seleção no estádio do Chelsea. Gratuitamente, não vão cobrar nada da seleção. Mas, pessoal, comenta aí o que vocês acharam dessa derrota da seleção brasileira contra Marrocos, da convocação também, dessas coisas que a gente não entende da CBF. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal aí para deixar aquela força para nós. Valeu, até a próxima.